Se você quer saber que contradição é essa entre Jesus e Deus, então fica comigo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Desconectado. Meu nome é Dayana Machado e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito da contradição entre Jesus e Deus. Ué, mas existe contradição entre Jesus e Deus? Existe. E é o que a gente vai estar falando no vídeo de hoje, uma das. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer a todos. Eu quero mandar aqui um abraço aqui para o meu amigo Márcio, que está junto. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigada pelo apoio. Eu quero mandar também um abraço para o Lifestyle. Lifestyle também está junto, está participando, está comentando. Muito obrigada. Keizinha do coração. Muito obrigada pelo carinho. O Marcos Lima, legal. Marcos Lima tá junto. Show de bola. O Sérgio, gente, muito obrigada, Sérgio, pelo carinho. A Maria também, muito obrigada, Maria, pela participação. Gente, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo apoio de todos. E vamos lá para o vídeo. A contradição entre Jesus e Deus existe? Existe. Vamos lá. Vamos ver o que Jesus diz em Lucas 11:11. Abra sua Bíblia comigo. Jesus ele vai dizer assim: E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqui Jesus ele fala acerca do pai, que se o filho pedir, né, um pão, se o pai vai dar uma pedra, se vai dar uma cobra. Tem até uma música falando a respeito dessa passagem, né? Se tornou uma passagem bonita e tudo mais. Aí tem uma música antiga que ela é. Deixa eu ver se eu lembro ela aqui. Se um filho pedir um pão ao seu pai, será-se uma pedra daria? Se eu pedir a Deus o seu espírito, será-se uma cobra daria? É tão engraçado, é que as palavras de Jesus, como elas são bonitas, dá até música, né? Tem um monte de música aí por causa dos bem-feitos de Jesus. Só que existe uma enorme contradição nessa história, porque o Deus do Velho Testamento, olha o que ele vai fazer com o povo dele. Então, abre comigo Números 21:4, que eu vou mostrar para vocês o que Deus fez. Vamos lá, Números 21:4, para a gente poder dar uma olhada. Esse é o Deus de Israel, é o Deus soberano. Vamos ver o que ele fez com o povo dele, o filhinho dele, os primogênitos dele, né, que é o povo de Israel. Vamos lá. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e muita gente morreu em Israel. Então aqui você vê Deus castigando o povo dele,
porque o povo dele estava reclamando, porque o que acontece? O povo saiu do Egito, ficou rodando no deserto, aí Deus foi lá e enviou o maná, e o povo começou a reclamar daquele maná, porque o povo estava enjoado daquele maná, o povo estava só comendo aquele maná. Então o povo começou a reclamar. E o que que Deus fez? Deus foi lá e enviou uma cobra, enviou serpente. Aí eu te pergunto, o que aconteceu ali? Jesus, ele perdeu a memória? Porque a palavra fala que Jesus, ele está desde o princípio com Deus, né? Ele criou lá o mundo lá com Deus, nada foi feito sem a presença dele. Então ele estava com Deus quando Deus mandou as serpentes para poder picar o povo de Israel. Aí agora vem Jesus dizendo que se vocês que são maus, né, tende a dar coisas boas para os seus filhos, que dirá Deus que está no céu. Se o seu filho lhe pedir pão, você dará uma serpente? Então Jesus, ele esqueceu dessa parte lá atrás. Ele esqueceu que o pai dele fez essa maldade com o povo de Israel. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele teve amnésia, ele perdeu a memória. Quer dizer, existe essa enorme contradição. Como é que Jesus vai falar, né, se um filho pedir pão, lhe dará cobra, quando o Deus de Israel fez exatamente isso? Ele deu a cobra para o povo que estava reclamando com fome, que estava reclamando que estava de saco cheio daquele pão, daquele maná. Então, Deus do Velho Testamento aqui, ele é mau. Ele é um ser maligno, um ser que não tem paciência, um ser covarde, um ser que age com maldade, age com brutalidade. E Jesus já é bonzinho. Quer ver? Vamos dar uma olhada o que Jesus faz. Jesus não somente fala isso, mas Jesus, ele multiplica o pão. Então, aqui em Mateus 15:32, a gente vai ver Jesus multiplicando o pão. Olha o que diz. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, e aos discípulos a multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Então, por que aqui você vai ver Jesus, ele multiplicando? Tem até uma música também, de novo, para essa parte bonitinha de Jesus, que é uma música que fala: Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, cuida quem Ele quer, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quer dizer, da música, né? As coisas bonitinhas de Jesus dão música. E Jesus, ele se importa com aquele povo que está andando com ele, ele vai lá e multiplica os pães para poder aquele povo, eles não irem embora com fome, porque já estavam com ele já há tempo, né? O povo sem comer. Então ele teve essa preocupação de multiplicar ali os pães e os peixes. Aí, o que acontece? Por causa dessa contradição, tem muita gente que vai dizer que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, um Deus ruim. Isso eu concordo. Isso eu estou de acordo. Que o Deus do Velho Testamento é um Deus sanguinário, que é um anjo do mal, um anjo que quis enganar a humanidade.
e esse anjo se passou por Deus, esse anjo não é o pai de Deus. Só que isso daí fica muito complicado, porque se Deus do Velho Testamento não fosse o pai de Jesus, então para que Jesus viria para o seu povo, o povo de Israel? Ué, se Deus do Velho Testamento não é o pai de Jesus, então Jesus não deveria vir para o povo de Israel. Então Jesus deveria vir em uma outra nação, para todo mundo, e não para aquele povo ali, já que o Deus do Velho Testamento era mau. Agora abre a sua Bíblia comigo em Mateus 15, 24, que a gente vai dar uma olhada se realmente esse Deus não é o pai de Jesus. A gente vai ver Jesus falando assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui Jesus ele está explicando que ele não veio para outro povo, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus ele está vindo para o povo de Deus. Que Deus? O Deus do Velho Testamento, aquele Deus sanguinário, aquele Deus covarde, aquele Deus ruim, aquele Deus sanguinário. Também tem Mateus 10, 5, que vai dizer: Jesus enviou estes 12 e lhes disse, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, você está vendo mais uma vez Jesus confirmando que ele veio para o seu povo. Quem? Qual é o seu povo? O povo de Israel. E o povo de Israel, ele é povo de quem, gente? O povo de Israel é o povo de Deus. Qual Deus? O Deus do Velho Testamento. Aquele Deus, aquele ruim, aquele sanguinário, aquele covarde, aquele mau. É exatamente isso. Em João também vai dizer, 1:11, também vai dizer assim: Jesus, mais uma vez, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, quer dizer, Jesus está confirmando aqui de novo que ele veio para os seus. Os seus quem? O povo de Israel. O povo de Israel era povo de quem? Era o povo do Deus do Velho Testamento. A quem o povo de Israel venera? O Deus do Velho Testamento, Yahvé. Não tem dúvidas disso. E outra coisa, não só Jesus afirma isso, como Jesus ele também tem zelo pelas coisas de Deus. Ele tem zelo pelo templo de Deus. Vamos dar uma olhada em Marcos 11:15. Olha o que Jesus vai fazer. Presta atenção. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então aqui você vai ver mais uma vez Jesus tendo zelo com as coisas de Deus, tendo zelo com as coisas do seu Pai, com o templo de Deus. O templo de quem? O templo de Yahvé, o templo do povo de Israel. Quem era o Deus de Israel? Yahvé, o Deus do Velho Testamento. Então não tem como aqui dizer que o Deus do Velho Testamento não é o Pai de Jesus, não é o Deus que enviou Jesus. E se Jesus não fosse filho de Yahvé, se ele não viesse de Yahvé, ele não falaria como Yahvé. Aqui em Mateus 10:34,
você vai ver Jesus falando assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? O Deus de Israel, gente. O Deus de Israel. Yahvé enviou Jesus. Aqui ele fala exatamente igual a Yahvé. Por que igual a Yahvé, Dayana? Vou te mostrar. Jesus aqui está dizendo que ele veio trazer separação entre a família. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. Quer dizer, ele está querendo falar aqui igual o pai dele do Velho Testamento, que é um Deus ruim. Então, Jesus está falando que eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Não pense vocês que vim trazer paz, quer dizer, ele veio trazer divisão na família e tudo mais. E ele fala exatamente igual Deus do Velho Testamento. Aqui em Deuteronômio 13:6, Deus ele vai dizer assim, Deus, Yahvé, quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais? Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui você está vendo que assim como o Deus de Israel mandou matar aquelas pessoas, que fosse teu pai, que fosse teu irmão, que fosse teu tio, que fosse tua nora, teu sogro, assim como ele trouxe essa divisão, porque caso alguém não servisse ao mesmo Deus, ele ia lá e mandava matar, a mesma coisa Jesus veio falando sobre: eu não vim trazer paz, eu vim trazer contenda, eu vim trazer divisão. Por que divisão? Porque nem todo mundo vai ter a mesma fé, nem todo mundo vai fazer parte da mesma religião, vai ter pessoas que vai ter conflito de interesses, umas vão querer seguir a Deus de um jeito, outras de outro, que nem acontece muito por aí, que você vê essa divisão toda de placas de igreja. E o que Jesus está falando? Eu vim pôr todo mundo em dissensão. Por quê? O Deus do Novo Testamento, como ele é um Deus que ele não mata, como ele já é um Deus mais bonzinho, então Jesus ele não vem falando em matar, mas ele vem falando em dividir. Mas não deixa de ser de acordo com o Deus do Velho Testamento. Ele está de acordo com o Deus do Velho Testamento. Então, quem pensa que Jesus não é o Filho de Deus, não é o Filho de Yahvé, se engana, gente. Sabe o que acontece? Quando a gente sai da igreja, que a gente acredita em Deus, que a gente acredita em tudo isso, e a pessoa não quer mais fazer parte de igreja, aí a pessoa ela começa a querer acreditar em outras coisas. Por quê? Porque essa pessoa ela sempre vai querer acreditar que existe um Deus. Ela sempre vai ter ali uma esperança de que exista Deus. Então é um choque muito grande para a pessoa descobrir que tudo isso é uma grande mentira, que tudo isso é uma grande invenção humana. Então o que a pessoa faz? A pessoa sai da igreja, não quer mais saber de nada disso? Não, mas Deus ainda existe. Ah, mas quem é o seu Deus? Ah, o meu Deus é o Deus bonzinho do Novo Testamento, é o Deus Jesus.
Ah, mas Jesus não é filho do Velho Testamento, do Deus do Velho Testamento? Não, Jesus não é filho do Deus do Velho Testamento, porque o Deus do Velho Testamento é mau. Só que as pessoas, elas não entendem que houve ali uma reconstrução de Deus, né? Seres humanos escreveram a Bíblia de acordo com as suas épocas. E o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus antigo. Ele não é um Deus novo. Aí a sociedade, ela foi reformulando Deus e foi criando um Deus novo, que é o tal de Jesus. Só que com essa apresentação de Jesus, o que acontece? Eles tornaram um Deus bom. Por quê? Porque já não era mais necessário um Deus ruim, um Deus sanguinário, um Deus de maldade. Então, ali a sociedade, ela já não precisava mais desse Deus velho do Antigo Testamento, esse Deus sanguinário e ruim. A sociedade precisa agora de um Deus benevolente, de um Deus que perdoa, de um Deus que abençoa, de um Deus que multiplica, de um Deus que atende, de um Deus que fala com a pessoa, de um Deus que tem a proximidade com você. Quer dizer, você não precisa mais do templo de pedra, agora você é o templo do Espírito, você fala com Deus diretamente. Antigamente se tinha os profetas como intervenção, né, entre o homem e Deus. Hoje em dia já não tem mais, hoje em dia é só você e Deus, você tem livre acesso. Então a sociedade, ela criou esse novo Deus, Jesus, e por isso você vê essa contradição de Jesus sendo bonzinho e Deus do Velho Testamento sendo má. Até mesmo porque Jesus mesmo fala que ele veio cumprir a lei. Se ele não fosse filho de Deus, para que ele cumpriria a lei? Ele não é filho de Deus. Vamos supor que ele não fosse filho de Deus, como algumas pessoas pensam, como algumas pessoas acham. Para que ele iria cumprir a lei? Gente, questão de lógica. As leis eram de quem? As leis eram do Velho Testamento. Se Jesus ele era um Deus diferente, então ele não tinha que seguir lei ou simplesmente dizer que veio cumprir a lei. Vamos dar uma olhada ao que fala em Mateus 5,17. Jesus ele vai falar acerca da lei. Ele fala assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, eu não vim atrapalhar, eu não vim acabar com a lei. Eu vim cumprir, mas cumprir. Então, como é que a gente pode dizer que Jesus ele não é o Filho de Deus e Yahvé, se ele mesmo fala que ele veio cumprir a lei? E outra coisa, o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi para quê? Ele foi para salvar a humanidade. E por que esse sacrifício na cruz? Porque esse Deus do Velho Testamento, Deus Yahvé, aceitava sacrifícios humanos. Você vê lá que ele manda Abraão entregar o seu filho Isaque para poder sacrificar, né? Mas aí ele acaba dando o livramento para Isaque e tudo mais, porque fala que já testou ali a fé de Abraão, né? Eu nunca vi isso, Deus testar a fé de alguém se ele é onisciente, né? E só que a filha de Jefté, ela não tem a mesma sorte por ela ser mulher e pelo Deus da Bíblia ser machista, está do lado somente do homem. Então a filha de Jefté, ela foi oferecida pelo pai, caso o pai ganhasse a guerra, o pai iria lhe oferecer um holocausto. Quem tivesse que sair da casa dele ao encontro ele iria oferecer em holocausto. Holocausto, sacrifício, pessoa. Aí, então, Jefté, ele ganha essa batalha. Deus, ele dá ali aquela vitória para Jefté. E quando Jefté volta para casa, quem sai ao encontro dele é a filha dele. E aí, Jefté, ele faz ali aquele holocausto com a filha, ele mata a filha para Deus, Deus já sabendo disso, ele sendo onisciente, ele aceitou isso. Então, esse Deus do Velho Testamento, ele aceitava ali o holocausto de pessoas e
aceitou a morte do teu filho na cruz como sacrifício pela humanidade para perdoar os pecados da humanidade. Para que existiria esse sacrifício de Jesus na cruz se esse Jesus não fosse filho de Yahvé? Para que esse sacrifício de Jesus na cruz se Yahvé não fosse o pai de Jesus? Então, você está vendo que ali é um Deus sendo ressignificado, né? Para que esse sacrifício na cruz de Jesus? Para dizer que é um sacrifício de uma vez por todas, porque o Deus do Velho Testamento aceitava sacrifícios de animais e de pessoas, e agora não precisaria mais de sacrifício, porque a sociedade agora não precisa mais desse sacrifício. Então, a sociedade ela cria um novo Deus, dizendo ali que o sacrifício foi de uma vez por todas para salvar, e aí você aceitando Jesus, você não precisa mais sacrificar animal, você não precisa mais sacrificar ser humano, porque Jesus já se sacrificou. Entendeu, gente? É um Deus se reformulando. Então, assim, existe a contradição, não só essa contradição, mas existe outras contradições. É porque o Deus do Velho Testamento é um Deus e o do Novo é outro? Não, gente, porque se fosse assim, então Jesus ele não teria de cumprir a lei, então Jesus ele não teria de ser sacrificado, então Jesus ele não teria de ter zelo pelas coisas de Deus, Jesus ele não poderia falar aquilo que trouxe divisão para a família, Jesus não teria sido aí, então, igual o Deus do Velho Testamento, não teria vindo para o povo do Deus do Velho Testamento, tá bom, gente? Então, essa é a contradição entre Jesus e Deus. Jesus fala, se um filho pedir um pão, você lhe dará uma pedra, você lhe dará uma serpente, e o Deus do Velho Testamento fez exatamente isso para o povo de Israel. Por que essa contradição? Porque Deus não existe, gente. Porque foram homens que escreveram a Bíblia. E sem inspiração divina, como as pessoas acham. O homem criou Deus. E quando o homem foi criar esse novo Deus Jesus, eles tentaram adaptar um Deus novo a um Deus mau, e aí deu essa contradição. E não tem como não ter contradição, né, gente? Você ali criando um Deus bom de um Deus ruim, quer dizer, um Deus novo de um Deus velho, vai ter contradição, né, gente? Não tem para onde correr, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no meu canal, participe nos comentários. E eu sou agnóstica, não acredito em Deus, vou trazer mais conteúdo para vocês. Agradeço muito pela força de todos ao canal, tá? Um grande beijo e fui!